Perfeito, perfeito. Joga duro. Tamo junto. Bora lá, então. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, mais conhecido pelo pessoal como Iodinha Federal, e agora nós vamos corrigir aí as questões que a gente disponibilizou. Vamos começar por direito, primeira questão. Vamos lá. Questão 01. Caio, apelidado no seu bairro de 171 por causa de sua astúcia em ludibriar pessoas, ele é apelidado, então, por 171. Ocorre que Caio jogava futebol todas as quartas à noite com seus amigos em uma quadra situada em um bairro vizinho. Ao saber dessa informação, Pício, que foi vítima de um golpe financeiro aplicado por Caio, resolve matar seu desafeto, Mévio. Mévio, que também foi vítima de um golpe aplicado por Caio, planeja se vingar do mesmo. Pício e Mévio não se conhecem. Essa informação aqui é importante, eles não se conhecem. Porém, lá estavam eles. Tício em seu veículo Golf e Mévio ao lado de uma parada de ônibus, ambos aguardando Caio sair da quadra para matá-lo. Na hora prevista, Caio saiu da quadra no momento em que Tício abre a janela do Golf e realiza disparos contra a vítima. E Mévio saca de sua arma e começa a alvejar Caio, que entrou em óbito no caminho do hospital. Em razão dos disparos sofridos, Tício e Mévio foram presos e suas armas recolhidas para a perícia. Então, imagine a situação, Caio estava lá, né, ele aplicou um golpe em Tício e Mévio, só que Tício e Mévio não se conhecem, mas por acaso eles resolveram matar Caio no mesmo dia. Então eles vão lá na saída da quadra de futebol, né, onde Caio joga, e realizam disparos contra ele. Então, eles foram presos, aí o laudo da autópsia de Caio identificou projéteis de duas armas diferentes, que seria, no caso, as armas que estavam com Tício e Mévio, mas não conseguiu concluir quais das armas realizou o disparo fatal. Então, aqui temos um laudo inconclusivo, ele não conseguiu saber quais armas que realizaram o disparo fatal. Então, não se sabe quem é o autor do homicídio, né? Só se sabe que há tiros de Tício e Mévio contra Caio. Vamos lá. Acerca da situação, marque a alternativa correta. Tício, letra A. Tício e Mévio responderão ambos por lesão corporal qualificada pela morte? Não, porque a intenção deles inicial era matar, não era lesionar. Tício responderá por homicídio consumado e Mévio por homicídio tentado? Também não. Alternativa C. Mévio responderá por homicídio consumado e Tício por homicídio tentado? Também não, porque não se sabe qual foi o disparo fatal que matou o Caio. Aqui, então, a letra D. Tício e Mévio responderão por homicídio consumado? Negativo. Não poderão responder por homicídio consumado. Agora, alternativa E. E aí está a nossa resposta. Tício e Mévio responderão por tentativa de homicídio. Exatamente. Embora tenha ocorrido o homicídio, né, pessoal? Ocorreu o homicídio. Só que, como a perícia não identificou quem realizou o disparo fatal, o Estado, a doutrina e a jurisprudência, eles compreendem que é melhor beneficiar eles do que condenar alguém, porque um dos dois não matou, condenar alguém por homicídio consumado. É melhor deixar os dois pela tentativa, pela teoria da autoria incerta, né, em concurso de pessoas. É melhor, então, que ambos respondam por tentativa do que pelo homicídio consumado. Agora, se nós soubesse quem é o autor do disparo, se a situação fosse outra, teríamos a autoria colateral, onde o autor do disparo responderia por homicídio. E já o outro agente que não cometeu homicídio, mas também disparou, responderia por tentativa. Mas como a gente não sabe quem é o autor do disparo fatal, ambos responderão por tentativa de homicídio. Então, alternativa letra E. Agora eu passo a vez para os colegas aí. Padrão, Edião. O colega falou aqui no chat, né? O indúbio pro réu. Seria por essa linhagem aí? Isso, é. Na dúvida, não seria propriamente dito o indúbio pro réu, que seria na fase processual, no caso de né, dar a dúvida. Mas é nessa mesma linha de raciocínio. Utiliza-se desse princípio, né, para beneficiar o réu. Exatamente. Na dúvida, beneficia o réu. Isso aí.
E a Ingra perguntando aqui se é questão da FGV, essa daí. É uma questão. A FGV recentemente cobrou uma questão assim, só que essa questão é um padrão de provas de carreiras policiais. Já a CESP já cobrou questão assim, a própria IBFC, a banca OCP também, e só algumas botam que a doutrina, a autoria é incerta, outros colocam, né, colateral, e cada uma cobra do enunciado, mas o enredo é o mesmo, porque esse é um exemplo clássico da doutrina, que não cai em prova, despenca. Perfeito, padrão máximo aí. Eu vou anotando os bisus, vão pegando o padrão de exercício, que é esse aí que eu ia estar compartilhando com vocês, no âmbito do direito penal. Tá? E quando houver dúvida, ou pergunta aqui no chat, ou levanta a mãozinha aí na live, a gente vai abrir espaço para dúvidas, beleza? Deixa eu compartilhar aqui agora o material de exatos. Tranquilo, Guilherme? Tranquilo, obrigado. Beleza, meu irmão. Deixa eu compartilhar aqui. Tela cheia. A primeira é de lógica, logo na sequência vem o Dan aí. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte. Deixe-me. Pronto. Só mostrando a dinâmica para vocês aqui, pessoal, que está presente, a gente vai estar fazendo assim, ó. Uma questão direito, outra questão de exatas, tá? E vai ficar nessa ida e voltas. Então, vamos aqui agora iniciar com a matéria que todo mundo ama, né? Entre direito penal e lógica, é claro que vocês vão pensar em lógica e matemática, né? Claro que todo mundo vai preferir essas matérias. Mas é isso aí, ó. Hoje, estou aqui ao lado de um grande irmão meu, o nosso mestre Daniel Assis. Deixa eu fixar ele aqui para todo mundo. Pronto. Nós estamos aqui hoje para tentar lhe ajudar a pegar algumas dicas de matemática e lógica. Então, sem muita conversa, vamos nessa, né? Olha aqui. Primeiro exercício. O que é que eu venho a trabalhar com vocês aqui nesse exercício? Uma questão que versa sobre a lógica proposicional, certo? Mas essa questão aí versa sobre a lógica proposicional, sim, eu vou lhe dizer o porquê. Vamos lá. Digamos que você aqui, como é o caso do RO, não sei se é o Rodrigo, o Rogério, ele disse que é a primeira vez que está começando a estudar para concurso. Cara, se é o seu primeiro contato com a disciplina de lógica, o que é que você já precisa ter a noção de início? Que a lógica ela se divide em dois grupamentos. Lógica proposicional, considere como se fosse 50% da disciplina, e a lógica de argumentação, os outros 50%. Certo? Então, qual é o seu primeiro desafio? Vencer a lógica proposicional. Você vai entender o que é uma definição, né? Ou seja, você vai entender, a partir da definição, o que é uma proposição lógica, vai estudar os conectivos, tabela verdade, as negações, as equivalências, e praticamente você vai estar ali indo bem na parte de lógica proposicional. Para só então você prosseguir para aquilo que a gente chama de lógica de argumentação, onde você vai pegar ali método decorrente da tabela verdade. Para quê? Para provar a validade de um argumento, para saber se um argumento é válido ou inválido. Você vai estar estudando os quantificadores argumentativos, certo? Então, você precisa traçar essa divisão aí e estudar de forma sequencial. Vamos lá, para o exercício. O que é que esse exercício está dizendo aqui para a gente? Eu vou direto ao que o examinador está pedindo para nós, ao nosso comando. O que é que ele está falando? Sabendo que as duas proposições simples são verdadeiras, né? E que Márcia não foi. Na verdade, são proposições compostas, beleza? O examinador aqui voou, mas sabendo que as duas proposições simples são verdadeiras, entenda-se. Já que ele trouxe aqui, a IPFC trouxe aqui proposições simples, o que é que eu já lhe informo? Quando a gente estuda aqui esta primeira proposição, que de forma completa a gente chama aqui de proposição composta, essa proposição composta, ela é formada por proposições simples, beleza? Então, quando eu digo aqui, ó, por exemplo, Paulo foi ao trabalho isoladamente, isso aqui é uma proposição simples. Quando eu digo aqui que Paulo não jogou futebol, pronto, essa é outra proposição simples, certo? Então, uma proposição composta é formada por proposições simples. Então, vamos nessa. O que acontece? Sabemos que as duas proposições são verdadeiras e que Márcia não foi ao dentista. Márcia não foi ao dentista. Então, é correto afirmar que, cara, não briga com o examinador. O que ele falar para você, você vai considerar como uma verdade. Beleza? Então, ele disse que Márcia não foi ao dentista. Então, você vai considerar que o valor lógico
deste item aqui é verdadeiro. Tranquilo? E ele falou que as proposições acima são verdadeiras. Ou seja, o resultado final, vou chamar aqui de 1 e vou chamar aqui abaixo de 2. O resultado final aqui deve ser verdadeiro e o resultado final aqui deve ser verdadeiro também. Tranquilidade? Pronto. É isso que a gente precisa. A partir disso, a gente vai brincar um pouquinho com a tabela verdade. Por quê? Se Márcia não foi ao dentista, possui um valor lógico verdadeiro, quando eu digo aqui que Márcia ela foi ao dentista, qual que é o valor lógico deste item aqui, desta proposição simples? Podem colocar no chat aí que a gente vai estar acompanhando. Vamos lá. Quero ver se vocês estão pegando a noção. Falso. Perfeito. Então, veja só. Márcia não foi ao dentista. O examinador falou, considere como verdadeiro. Beleza, não vou brigar com você. Então, Márcia foi ao dentista, deve ser o valor lógico oposto. Ou seja, falso, Márcia. Mas aí nós estamos diante de um conectivo. Qual é o conectivo que está sendo trabalhado aqui? Nessas proposições 1 e 2. Qual é o nome do conectivo? Podem colocar no chat aí. Sim, então, que é chamado de condicional. Perfeito. Quando a gente trabalha aqui a tabela verdade do condicional, ou seja, o se P, então Q, o que é que nós temos aqui? Só existe um caso de ser falso e os demais casos são verdadeiros. Qual é o caso em que o condicional ele terá valor lógico falso? Vera ficha, correto. Ou seja, se você tem aqui que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falso, vera ficha, falso. Então, tudo que não queremos é que as proposições 1 e 2 seja na configuração VF, correto? Porque aí daria o resultado falso. E o examinador falou o que para a gente? Que é verdadeiro. Então, vamos lá. Você já encontrou que Márcia foi ao dentista é falso. Me diz aí, qual deve ser o valor lógico? Qual deve ser o valor lógico de Paulo não jogou futebol para que o meu resultado final seja verdadeiro? Falso. Perfeito. Então, Paulo não jogou futebol deve ser falso. Por que, Alisson? Por quê? Porque falso, então falso, pela tabela verdade, é igual a verdadeiro. Cara, eu não entendi isso. Cara, você precisa estudar a tabela verdade, um assunto inicial, beleza? Eu posso até colocar aqui um mini resumo para vocês, não vou demorar muito, e vocês vão estar ligados em relação a isso. Olha lá, você tem uma tabela verdade com 4 linhas, onde você tem aqui VV, FF, VF, VF. Então, se V, então F, verdadeiro. Se V, Vera Fischer, falso. E os outros casos aqui, ó, são verdadeiros. Então, perceba, se você tem aqui falso, então falso, o resultado final deu verdadeiro. Por isso que Paulo não jogou futebol, ele deve ter um valor lógico falso. Beleza? Pronto. A partir disso, a gente consegue resolver a de cima. Se Paulo não jogou futebol, é falso, então aqui em cima também será um valor lógico falso, correto? Aqui também será um valor lógico falso. E Paulo foi ao trabalho. Deve ser o quê? Para que o meu resultado final seja verdadeiro. Falso também. Falso também. Porque é o mesmo caso do item abaixo. Não é isso? Porque falso com falso, resultado final verdadeiro. Beleza? Pronto. Diante disso, a gente vai para as alternativas. Qual é aquela alternativa que está correta? Paulo não jogou futebol. A gente sabe que isso aqui é falso. Não quero. Paulo foi ao trabalho. É falso. Não quero também. Paulo foi ao trabalho. Pois, isso aqui é falso. E jogou futebol. Verdadeiro. Só que falso e verdadeiro, o resultado dá falso. Então, a alternativa C também não quero. Alternativa D. Paulo foi ao trabalho. Falso. E não jogou futebol. Falso com falso dá falso. O item E. O que é que diz o item E aqui? Paulo não foi ao trabalho. Paulo não foi ao trabalho. Verdadeiro. E jogou futebol. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdade. Gabarito, alternativa E. Alguma dúvida em relação a esse item que requer o seu conhecimento de tabela verdade? Quem tiver dúvida, pode falar aí, eu vou botar no chat e eu vou estar acompanhando, certo? Então, vocês viram aí, não é uma questão difícil de lidar. Pegamos aí o destrinchamento do exercício, a gente volta para a direita na sequência Daniel com matemática. Tranquilidade? Beleza, vamos lá.
Deixa eu parar a apresentação aqui. É contigo, Gui. Seu áudio tá mudo. Pronto, vamos lá. Vamos para a questão de número 2, de direito penal. Assinale alternativa que configura uma causa de excludente de culpabilidade. Pois bem, a culpabilidade, né, pela teoria finalista, tricotômica, né, tripartida do direito penal, que é a majoritária, há duas correntes, né? A dicotômica, que vai dizer que o crime é fato típico e ilícito, e a tripartida, que é a que prevalece hoje no direito penal, é a que vai dizer que o crime é fato típico, ilícito e culposo, né? Que seria a fato típico, ilicitude ou antijuricidade, né? E a culpabilidade. Pois bem, a questão está pedindo qual das alternativas afasta e exclui a culpabilidade, que seria o terceiro elemento aí, né? Conforme a teoria tricotômica finalista. Pois bem, alternativa A, estrito cumprimento do dever legal? Não. Estrito cumprimento do dever legal é uma das excludentes de licitude, né, de antijuricidade, então não pode ser a alternativa A. A alternativa B, coação física irresistível? Também não. A coação física irresistível, ela afasta, ela exclui a conduta, né, quando a pessoa tem uma coação física coagida fisicamente de forma irresistível, ela não tem uma conduta, ela não tem poder para fazer a conduta. Então, exclui a conduta, consequentemente afasta a tipicidade, e afastando a tipicidade, nós não temos o fato típico, que é o primeiro elemento do crime, né, dos quais eu falei para vocês, fato típico, ilícito e culpado. Pois bem, alternativa C, o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. É supralegal porque ela não está lá explícita, né, no Código Penal, no artigo 24 e 25, que lá vai ter as excludentes. Todavia, a doutrina entende que o consentimento do ofendido também exclui a ilicitude. Um exemplo é quando você vai fazer uma tatuagem. Você consente para que o tatuador ele provoque uma lesão corporal de natureza leve em você, e isso é algo socialmente aceito. Então, este é o consentimento do ofendido. Ele consentiu legalmente para isso, então exclui a ilicitude. Agora, coação moral irresistível. Aqui está o nosso gabarito, coação moral irresistível. Por quê? A culpabilidade, ela tem três elementos. A imputabilidade, né, que é os menores de 18 anos e as pessoas com problemas mentais que não teriam capacidade de discernir, né, o caráter da conduta, né. Temos a exigibilidade de conduta diversa e temos deixa eu ver, imputabilidade, é a potencial consciência de ilicitude. Então, a culpabilidade, ela tem a potencial consciência de ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade. O que a coação moral irresistível ela faz? Ela afasta a exigibilidade de conduta diversa. Você é moralmente coagido, digamos, para assaltar um banco, você é diretor de o exemplo clássico da doutrina. Você é gerente de um banco e você tem acesso ao cofre, você tem acesso às senhas. Então, as pessoas, os bandidos, eles sequestram seu filho e eles te ameaçam, né, a ir lá e sacar o dinheiro, né, e entregar para eles, né, ou passar a senha que eles vão assaltar. Nesse caso, você não vai responder pela coação moral irresistível, pois ela afasta a exigibilidade de conduta diversa, vai tornar, então, inexigível, né? Fica de exigibilidade por inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, não é exigível que você tenha outra conduta mediante as circunstâncias, né, que você praticou esse delito. Então, afasta a culpabilidade e você será isento de pena, não terá cometido o crime. Este é o nosso gabarito. E letra E, estado de necessidade, é uma das excludentes de ilicitude também, previstas lá no artigo 24 do Código Penal. Então, esse seria o nosso gabarito. Coação moral irresistível, alternativa D. E agora eu posso passar aí para os colegas para dar sequência. Padrão. Quem tiver dúvida, vai levantando a mão aí, tá? Belezinha. E tamo junto, viu? Passar Tamo aqui junto, pro mestre Dan. Você consegue compartilhar aí agora, beleza? Consigo, meu irmão. Isso que aí. Apareceu aí?
Fechou, tá sim. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Assis. Estamos aqui junto com o professor Alisson Carvalho, fazendo parte do time do Exatas, né, policiais. E eu sou aqui responsável pela parte mais amada aqui, né? Raciocínio lógico, o pessoal ainda gosta mais ainda. Eu estou aqui com matemática. Hoje nós iremos resolver algumas questões e passar alguns bizus para vocês aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui um terreno de 1.400 metros quadrados, foi dividido em 3 partes, e suas áreas são representadas por A, B e C. Então, esse terreno ele foi dividido em 3 partes. Então, qual é a primeira conclusão que eu tenho? Eu tenho que A mais B mais C, isso aqui tem que ser igual a 1.400 metros quadrados. Esse terreno ele foi dividido em 3 partes. Nesse caso, você consegue observar que eu tenho 3 variáveis. Se eu tenho 3 variáveis, eu precisaria de pelo menos mais 2 informações para poder fazer um sistema de equações. Nesse caso, você consegue observar logo na sequência que ele me dá uma relação entre essas incógnitas. Então, ele falou aqui, ó, sabe-se que B é igual a 2/3 de A e que C é igual a 5/6 de B. Um macete, toda vez que eu tiver de, do ou da, isso aqui é sinônimo de produto, isso aqui é sinônimo de multiplicação. Então, ele me forneceu essa primeira informação aqui, que A mais B mais C é igual a 1.400. Por consequência, nós teríamos aqui que B é igual a 2/3 de A. Então, eu tenho o produto aqui. Essa é a minha primeira informação que eu consigo retirar do período seguinte. E a outra informação é que C é igual a 5/6 de B. Certo? 5/6 de B. Observe uma coisa. Se eu tenho somente uma equação, que é representada aqui, convém colocar todas as outras variáveis em função de uma só, porque assim você diminui o nível de complexidade do problema. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu tenho B, e B vale 2/3 de A. E aqui aparece B também. Nesse caso, eu irei substituir o valor de B por 2/3 de A. Então, aqui eu chego à seguinte conclusão. Eu tenho 5/6, e aonde tem B, eu substituo por 2/3 de A. Eu posso fazer aqui as devidas simplificações. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu tenho aqui 5A dividido por 3 vezes 3 vai dar 9. Nesse caso, eu consigo descobrir o valor de uma das partes do terreno. Então, eu tenho A, o valor de B vale 2/3 de A, então aqui eu tenho 2/3 de A, e C vale 5/9 de A. 5/9 de A. Isso aqui tem que ser igual a 1.400. Nesse caso, você consegue observar que eu tenho aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Se eu tenho denominadores diferentes, eu preciso fazer o MMC. O MMC entre 3 e 9 é o próprio 9. Então, 9 dividido por 1 vai dar 9. 9 vezes A vai dar 9A. Mais 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 2A vai dar 6A. Mais 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5A. Isso aqui é igual a 1.400. Então, 6 mais 11, ou melhor, 9 mais 11 vai dar 20. 20A sobre 9. Isso aqui é igual a 1.400. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Professor, eu preciso multiplicar
Nesse caso, não necessariamente, porque grande parte das vezes você vai conseguir simplificar essa equação. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, 20A é igual a 1.400 vezes 9. Você não precisa fazer esta operação, porque nesse caso você estaria perdendo tempo na prova, uma vez que você consegue simplificar em grande parte das vezes. Então, eu passo o 20 dividindo, eu tenho aqui 1.400 vezes 9 dividido por 20. O 1.400 eu posso simplificar por 20, que vai dar 70. 70 vezes 20 vai dar 1.400. Então, eu tenho aqui que A é igual a 70 vezes 9, que vai dar para mim 630. Aí o aluno, ele vem e acha a alternativa, vem aqui e marca. E ele esquece, porque o aluno, ele é, por definição, um ser sem luz. A gente já sabe disso. Observe que ele está perguntando a área do menor terreno. Ele não está me perguntando o valor de A. Sendo assim, eu preciso substituir o valor de A nos outros dois valores para saber qual deles é o menor. Nesse caso, você teria que B é igual a 2/3 de A. Então, 2/3 de 630. 630 dividido por 3 vai dar 210. 210 vezes 2 vai dar 420. C equivale a 5 nonos de A. Então, eu tenho aqui 5 nonos de 630. Então, eu tenho aqui que 630 dividido por 9 vai dar para mim 70. 70 vezes 5 vai dar 350. Então, aqui eu tenho 630, 420 e 350. Logo, a menor área que nós temos aqui é 350 metros, que equivale ao valor de C. Alguém ficou com alguma dúvida? Bem objetivo, né? Exato. Então, vamos lá. Passa a palavra aí, Gui, é contigo agora, meu irmão. O áudio, Gui. O áudio está mudo. Vamos lá, então, para a questão de número 3. Vamos lá. Tício, policial civil de Goiânia, no seu dia de folga decidiu passear em um parque próximo à sua residência. Durante o passeio, Tício se depara com Caio, um traficante de drogas que já havia sido preso pelo policial. Ao reconhecer Tício, Caio imediatamente ordenou que seu cachorro da raça Pitbull o atacasse. Tício, contudo, ao perceber que o cachorro estava na iminência de atacá-lo, sacou de sua pistola e efetuou um disparo em direção ao Pitbull, que foi atingido e neutralizado. A situação que a gente tem aqui, então, né? Tício, ele é policial, e ele foi dar uma volta, estava de folga, né? Foi dar um passeio, e nesse passeio ele encontrou um desafeto dele. E o cara reconheceu ele como policial. E esse cara aí, o Caio, ele estava com um pitbull, né? Estava passeando com o pitbull dele, e por ele ter raiva de Tício, que já tinha prendido ele em alguma ocorrência, ele instigou o cachorro dele para atacar, né? Para atacar Tício. E aí Tício, percebendo a situação, né, que o cachorro ia atacar ele sacou da sua arma e disparou. O que a gente tem aí? Pois bem, vamos ver. Letra A. Tício poderá alegar exercício regular do direito? Não, não poderá alegar essa excludente licitude, porque matar um animal, né, ou matar uma pessoa, se fosse o caso também, não poderia, não é um direito, então não poderia. Tício está acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal, visto que não poderá alegar estado de necessidade,
quem tem o dever de enfrentar o perigo. De fato, quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Todavia, ele não está acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal, pois não é um dever legal do funcionário público, do policial, ainda que de folga, matar um animal ou uma pessoa. Por isso, a letra B não é. Letra C. Por estar em estado de necessidade, Tito agiu de forma correta, porquanto não lhe era exigível ele agir de outra forma. Também não. Logo eu vou explicar para vocês por quê. Letra D. Embora o risco seja iminente, Tito não poderá alegar legítima defesa, pois a injusta agressão deve ser humana. De fato, a injusta agressão deve ser humana. Todavia, o nosso gabarito é a letra E. Tício poderá alegar legítima defesa, pois o animal foi utilizado como instrumento pelo traficante. Então, nesse caso, a doutrina entende a seguinte situação, envolvendo um ataque animal. Vamos supor a mesma situação, só que o cachorro se desprende, sem que o Tício tivesse, sem que Caio tivesse ordenado, né? Digamos que o cachorro tem raiva, ele se desprendeu da coleira e atacou Tício. Nesse caso, haveria estado de necessidade, pois não teve uma ordenância, né? Não ia ter o que fazer, então ele iria se defender, para ir neutralizando o cachorro, né? Só que, todavia, a doutrina entende que quando o animal é instigado a matar a pessoa, a atacar a pessoa, e a pessoa reage, aí nós temos legítima defesa. Porque aí é uma injusta agressão, não por causa do animal em si, mas pela pessoa que usou o animal como instrumento para praticar esse crime. Então, quando de repente, o cachorro se solta e vai te atacar, e você se defende, estado de necessidade. Agora, quando o cachorro é usado como instrumento do crime, então nós temos aí legítima defesa, que vai nos dizer a doutrina. E este é um caso que, embora seja uma questão doutrinária, as bancas começaram a trazer a doutrina, é uma doutrina moderada, não é uma doutrina pesada, e está caindo nas carreiras policiais. Caiu uma questão assim na prova da Polícia Militar de Santa Catarina, e caiu também uma questão assim, eu acho que lá na Polícia Militar da Paraíba, enfim. Está caindo para carreiras de Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. As bancas, elas estão pesando um pouco mais na mão direita aí, é bom você saber. Então, é por isso que eu trouxe essa questão para vocês, que vocês podem se deparar com uma questão assim na prova, e se acontecer isso, vocês não vão errar. Então, injusta agressão, né, quando animal ordenado pelo dono, legítima defesa. Ataque, surpresa, estado de necessidade. E agora eu passo a vez para os colegas aí. Thelma, Luana, Nábia, Leidson, Caio, Beth. Vamos voltar aqui a questão, mais uma vez, né? Porque eu sei que ficou confuso. E para também ficar correto, tá? Vamos mais uma vez, só... Agora você já conhece o texto, vai ficar também mais coerente. Bom, o que acontece? Nós temos, então, 3 personagens. Agnes, Bianca e Cíntia. Mais uma vez, para a gente fechar agora essa ideia, tá? 2 delas são gêmeas. Apenas uma das 3 não tem bicho de estimação. Beleza. Cada uma delas estuda um idioma diferente. A que estuda alemão é gêmea da que tem um cachorro, certo? A mais velha das 3 estuda francês. Bom, então nós temos Agnes, Bianca e Cíntia. A que estuda italiano tem 15 anos. Agnes nasceu 2 anos antes da irmã que tem um gato, certo? Como o Joelma falou aqui no chat, Agnes, ela é a mais velha, correto? Ela nasceu 2 anos antes. Como você sabe que a mais velha, né, suponhamos aqui 17 anos, a mais velha, ó, ela estuda o quê? Francês. Então você já bota a letra F aqui para Agnes. A Agnes estuda francês e a mais velha possui 17 anos. Porque sobram outros 2 idiomas, beleza? Que é alemão e o idioma de italiano, certo? E aí o que é que nós temos? O que é que nós temos? A que estuda alemão é gêmea da que tem um cachorro. Beleza. A Bianca, ela não estuda italiano. Então ela só pode estudar o quê? Alemão. Logo, o italiano aqui fica para Cíntia. E quem estuda italiano tem 15 anos, correto? E se ela é gêmea da que estuda alemão, a que estuda alemão também possui
15 anos, correto? Só que quem estuda alemão é gêmea de quem tem cachorro. Então, a Cíntia aqui, ó, ela tem o cachorro, beleza? Cachorro. Logo, a Bianca, ela vai ter o quê? Um gato. Um gato, porque apenas uma das três não tem estimação. Ela aqui vai ter um gato. É isso? Porque a Agnes, ela nasceu 2 anos antes da irmã que tem um gato. Mas a Cíntia já tem um cachorro. O gato sobrou para quem? Para Bianca. Diante disso, a Agnes tem 13 anos, falso. Bianca estuda italiano, falso. Bianca tem um cachorro, falso. Cíntia estuda francês, falso. Agnes não tem bicho de estimação. Eu acho que agora vai ficar mais claro para vocês, sem muito detalhe, sem muitas possibilidades, tá? E aí fica mais esclarecido. Deixa eu fazer aqui. Bom, vamos lá. Vamos para a questão de número 4, de direito penal. Um policial penal, para obter uma indevida vantagem econômica, emprega violência, importante esse dado, contra Márcio, investigado em inquérito policial, exigindo que este lhe faça uma transferência de 3 mil via Pix. Então, ele empregou violência contra Márcio, e ele sabe que Márcio está sendo investigado no inquérito, né? Ele sabe que Márcio ele está respondendo aí, ele tá sendo, no caso, estão realizando uma investigação contra ele, e por esse fato o policial ele se provarece, né? E ele emprega violência contra Márcio, né? E pede uma transferência de um Pix de 3 mil reais. Mediante a situação exposta, o policial penal praticou. Letra A, corrupção ativa? Não. Letra B, corrupção passiva? Não, porque na corrupção passiva não tem o verbo exigir, mas sim solicitar, né? Letra C, concussão, aqui está a pegadinha. Poderia ser concussão, se não tivesse violência, né? O fato de ele empregar violência, ou se fosse grave ameaça, para exigir essa vantagem indevida, né? Mesmo ele sendo policial, utilizando da violência e grave ameaça, desclassifica o crime de concussão e passa a ser o crime de extorsão, que é a alternativa E. Ainda que em serviço, mesmo que em razão do inquérito, independentemente do motivo. O policial exigiu o dinheiro, né, em serviço, ou a pretexto de exercê-lo, concussão. Agora, se ele exigiu empregando violência ou grave ameaça, é pacífico o entendimento de que a desclassificação do crime de concussão e passa a ser o crime de extorsão, porque constituem aí elementares do tipo, né, a violência e a grave ameaça. Então, guarde isso, porque você pode se deparar com essa pegadinha na prova, né? A banca ela pode estar cobrando aí uma questão envolvendo crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. E, nesse caso, nós temos aí a extorsão em razão da violência ou grave ameaça. A sacada está em você ler com atenção o enunciado, porque, às vezes, se você lê muito rápido, se você tem aquela autoconfiança, você se distrai e acaba errando a questão. Por isso, é importante, mesmo uma questão sendo uma questão simples, você pode errar. Eu acho que a colega ali, ela tem alguma dúvida? Professor, fiquei com dúvida. Eu marcaria concussão, né? Mas, no caso, a extorsão vai ter o diferencial da violência, no caso. Violência, é isso? Isso, a violência. A violência e a grave ameaça, elas desclassificam o crime de corrupção e passa a ser o crime de extorsão, que é um crime mais grave, né? Obrigada. Há uma progressão criminosa aí. Você queria, ele passa a exigir, né? No caso, ele passa por um crime, né? Que seria a concussão, só que a partir do momento que ele usa a violência, deixou de ser concussão e agora é uma extorsão, né? Se fosse assim, se ele exigiu em razão do serviço, se não tivesse a palavra violência ali, né? Aí sim nós teríamos concussão. Essa é a pegadinha da questão. Tu vê que é uma questão simples, porém ela pode te pegar, né? Obrigada, professor. De nada, igual o Caio falou ali, exatamente. Outra questão interessante, que na concussão, a vantagem não precisa ser uma vantagem econômica, pecuniária. Não precisa ser uma vantagem,
a vantagem econômica e pecuniária no crime de extorsão. Agora, no crime de concussão ou corrupção passiva, poderia ser ou qualquer tipo de vantagem, um favor, um serviço, né? A pessoa se conhece a pessoa, exige, agora eu só vou te liberar se você dá aquela vaga de emprego lá para o meu sobrinho. Aí seria uma concussão, né? Exigindo ou solicitando corrupção passiva. Agora, no crime de extorsão, a vantagem é necessariamente econômica, que é outro item importante aqui que você pode também anotar aqui para você diferenciar esses crimes, né? Então, envolvendo grave ameaça ou violência, extorsão. Se a exigência no serviço funcionário público e não tem grave ameaça nem violência, compulsão. Então, agora eu vou dar a palavra para os colegas. Acho que a colega teve uma dúvida. Sobre o que você falou, no caso, a extorsão sempre é vantagem em dinheiro, no caso. Exatamente, é econômica, Sim. né? É uma vantagem pecuniária, econômica, de dinheiro. Não pode ser um favor, porque o exemplo que a doutrina fala desse favor é um exemplo, com perdão da expressão esdrúxulo, né? Mas eu vou falar aqui. Seria um favor sexual, entendeu? Um favor sexual, aí não seria uma vantagem econômica. O policial lá, ele exige um favor sexual, então ele já parte aí para o crime de concussão, né? E depois, é claro, vai responder em concurso de crimes, caso ocorra, né? A situação do tal do favor sexual. Mas a vantagem na extorsão, ela é econômica, tem que ser econômica. Pode anotar aí. E agora eu passo a palavra para os meus colegas. Isso aí. Tá contigo, Dom. Excelente. Deixa eu compartilhar aqui com a galera. Pronto. Acredito que aí tenha. Todos vendo? Tá ok. Sim. Pronto. Excelente. Vamos resolver uma questãozinha aqui de análise combinatória. Vamos explicar o porquê de algumas coisas aqui para você não fazer somente de forma mecânica. Então, aqui, observe, dispomos de um uniforme composto de 3 camisas e 2 calças. Assinale a alternativa que apresenta quantas variações únicas de uniforme podem ser criadas ao escolher uma camisa e uma calça. Nós estamos diante de uma questão que envolve o princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental de contagem. E o que é que aborda esse princípio? Se eu tiver um conjunto A com M elementos e eu tenho um conjunto B com N elementos, se eu quiser associar um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B, formando um par, o total de possibilidades que eu teria é M vezes N. Qual o motivo disso? Observe, isso pode ser explicado pelo diagrama da árvore. O que é que acontece? Vamos envolver aqui o nosso problema. Eu tenho aqui 3 camisas. Então, eu tenho aqui a camisa branca, a camisa azul e a camisa cinza. E eu tenho a calça preta e a calça azul. Você consegue observar o seguinte: se eu quiser associar inicialmente B, eu vou associar B a uma calça preta e a blusa branca a uma calça azul. Então, eu tenho preto, ou melhor, branco e preto, e branco e azul. Se eu tiver aqui a blusa azul, a camisa azul, associada aqui, eu teria a camisa azul e a calça preta, e eu teria azul
com azul. Se eu tenho a escolha aqui da camisa cinza, eu teria a camisa cinza e a calça preta, e a camisa cinza e a calça azul. Você consegue observar que isso aqui dá um total para mim de 6 elementos? E isso corresponde ao produto do número de elementos de cada conjunto. Então, eu tenho aqui o conjunto A com 3 elementos e o conjunto B com 2 elementos. Você consegue observar que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Portanto, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Então, isso é uma das formas de fazer problemas envolvendo o princípio fundamental de contagem. Só que tem uma coisa muito importante nesses tipos de problemas, algumas condições. E quais são essas condições? A primeira e a mais importante delas é que a ordem, ela importa. A ordem importa. Porque se a ordem não importasse, isso aqui estaria intrinsecamente relacionados com problemas de combinação. Problemas de combinação vão derivar de problemas de princípio de contagem com algumas correções. É isso que a fórmula diz. Então, nesse caso, nós temos 3 vezes 2, que é 6, que é a nossa alternativa. Certo? Com isso, eu passo a palavra para o meu colega. Gui, é com você. Vamos lá, então. Vamos para mais uma questão. Deixa eu ver aqui para retomar. Vamos lá. Questão de número 5. Constitui qualificadora do crime. Constitui qualificadora do crime de homicídio, exceto quando cometido mediante... Pois bem, aqui a questão está pedindo a exceção, né? Típico da banca IBFC, né? A FGV também trabalha com exceção, mas não tanto quanto a IBFC, que pede a incorreta, exceção. Pois bem, constitui a qualificadora do homicídio, exceto cometido mediante paga ou promessa de recompensa, né, alternativa A, ou por outro motivo torpe, não. Aqui é uma das qualificadoras, e a gente quer a exceção, né? Paga promessa de recompensa é um homicídio mercenário, onde A paga para B e matar C, né? Agora é o matador de aluguel, né? Homicídio mercenário. Letra B, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum, também constitui uma qualificadora do crime de homicídio que está previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Para assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou vantagem de outro crime também é uma das qualificadoras. Alternativa D, mediante simulação ou premeditação. Pois bem, aqui nós temos o nosso gabarito. O homicídio premeditado, né, é quando o agente ele estuda, ele calcula, né, ele se programa, premedita o crime de homicídio. Todavia, isso no iter criminis, que é o chamado caminho do crime, fica na parte da cogitação à premeditação. Por isso que não qualifica o crime de homicídio, porque a pessoa ela apenas planejou como ela vai fazer o crime. Não envolve o motivo do crime, que seria uma circunstância subjetiva, né, a motivação do crime, e nem um artefato, como tortura, explosivo, nem um modo de como vai praticar, que são circunstâncias objetivas, né, qualificadoras objetivas. Então, de fato, a alternativa D. Não temos ali simulação também. O que tem é dissimulação. O que seria dissimulação? Homicídio qualificado pela dissimulação seria quando a pessoa ela age com fingimento, ela faz uma armadilha, ela é uma pessoa que ela é fingida, a pessoa que ela lisonja, né, ela elogia,
mas ela vai lá no momento oportuno, mediante, né, essa dissimulação, aplica aí e comete o crime de homicídio, né? Pois bem, então, lembre-se, o homicídio mediante premeditação não é homicídio qualificado. Em suma, é homicídio simples, tá? E depois nós temos a alternativa E, que vai dizer que é com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Com o emprego dessas armas, você terá homicídio qualificado. Agora, se a arma for arma de fogo de uso permitido, né, homicídio praticado mediante arma de fogo de uso permitido, não temos o homicídio qualificado. Lembre-se que são armas de fogo de uso restrito e proibido para qualificar o homicídio, né? E assim eu passo aí a palavra para os colegas. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Padrão, Gui. Valeu, meu irmão. Deixa eu compartilhar aqui agora de novo a tela. Cadê vocês? Pronto. Um teste é composto por 4 questões de múltipla escolha, com 3 alternativas cada. Nessas circunstâncias, a probabilidade de uma pessoa acertar todas as questões sem ter estudado, ou seja, chutando as 4 questões, é mais próxima de... Pô, isso aqui acontece, viu? Mas vamos lá, vamos... O que é que acontece? Aqui nós temos eventos independentes. Então, chutar a primeira questão é completamente independente de chutar a segunda questão. Um evento não afeta a ocorrência do outro, não afeta em absolutamente nada. Nesse caso, se eu quero calcular a interseção entre esses eventos, eu considero o seguinte: eu tenho aqui a probabilidade de A intercedido a B, intercedido a C, intercedido a D. Então, isso aqui vai ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B vezes a probabilidade de C vezes a probabilidade de D. Esses eventos, eles são eventos iguais, ou seja, eles vão possuir a mesma probabilidade de acontecer. Professor, eu não lembro qual é o conceito de probabilidade. Probabilidade, meu aluno, nada mais é do que o número de eventos favoráveis, sobre o número de eventos totais que eu tenho. Eventos totais. Certo? Então, nesse caso, nós temos aqui que a probabilidade de A é igual à probabilidade de B, que é igual à probabilidade de C, que é igual à probabilidade de D. Nós temos aqui que a probabilidade de acertar qualquer questão é uma alternativa certa em 3 alternativas que eu tenho. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3. Então, qual é a probabilidade dele acertar as 4 questões? Então, eu tenho aqui, probabilidade é igual a A, interseção B, interseção C, interseção D. Vai ser igual, qual a probabilidade de A? 1/3. Qual a probabilidade de B? 1/3. E a de C? 1/3. E a de D? 1/3. Então, a probabilidade vai ser igual a 1/81. Ele quer a porcentagem mais próxima disso. A porcentagem mais próxima. Então, 1/81 vai dar 0,0123 aproximadamente. E continua aqui. Então, a porcentagem mais próxima disso aqui é 1%. Então, nós chegamos à alternativa C como nossa resposta. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo de entender? Fechou aí? Vocês Acredito aí. que fechou. Ana, Mábia, Ana, Caio. Pronto, excelente. Padrão. Pronto, deixa eu voltar aqui para o Iodinha também, para todo mundo. Pronto. Aqui, pá. Pronto.
Então era isso, nosso encontro hoje durou aí por volta de 1h10, 1h15 minutos. A minha parte é que eu vou finalizar, né, depois deixo os meninos finalizarem também. Já agradecendo a vocês que estiveram presentes. Mábia, pela primeira vez que eu estou vendo aqui, Leidson, Flávio, chegou no finalzinho aí com Caio, Beth, Ana, Joel, vocês que estiveram aqui presentes. Eu espero que tenham pego os pontos, né? Tanto da área do direito aí, que o Gui trouxe para vocês, quanto da área aqui de matemática e lógica. Foi uma questão aqui que envolve probabilidade, recorrente na maioria dos editais da carreira policial, análise combinatória, também despencando para as carreiras policiais, certo? Uma questão que envolve orientação espacial e temporal, começou a cair a partir dos 2 últimos anos aí, esse sistema começou a ter uma crescente muito boa, e ali teve uma também de proporcionalidade, de matemática, recorrente em prova, e também uma questão que envolve lógica proposicional. Só é isso. Espero que... São questões com níveis aqui, né, de básico e intermediário, então vocês aí treinem, verifiquem qual foi o ponto que tiveram dificuldade, anotem esses pontos. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente depois, certo? E no mais, minha participação fica por aqui, beleza? Deixo aí a fala com o Dan, na sequência o Gui, tudo certo. Queria agradecer a presença de todos pela aula. A presença de vocês aqui é primordial, certo? Espero que o conhecimento aqui passado tenha feito sentido para você, para que você aplique nas provas de forma mais efetiva possível, certo? Aqui também encerro minha participação. Gui, é com você agora, meu irmão. Show de bola. Também gostaria de agradecer a participação de todos, né? Agradecer também aí pelo Daniel e pelo Alisson, pelo convite, né? Para mim foi um prazer, foi um privilégio. Agradeço muito a vocês aí por me convidarem a participar dessa aula, né? E aprendi muito com vocês também. E para o pessoal aí, eu trouxe umas questões de penal. Como são 5 questões, apenas 5, eu aproveitei o máximo. Eu peguei questões um pouquinho mais pesadas que a banca, pelo fato de que, se o examinador resolver apelar em uma das questões, ele sempre vai cobrar uma mais difícil da média, vai ser uma dessas questões aqui. Eu espero, e essa é a minha aposta para vocês. Então, é bom você saber isso para vocês saltar na frente, caso vocês se deparem com uma questão assim, né? Um nível um pouco maior, às vezes o examinador ele pesa um pouco na mão numa das questões, então você vai poder se destacar aí e vai ter um ponto, né, crucial na sua aprovação, que um ponto vale muita coisa aí para nós que estamos estudando aí, na hora da prova a gente vai remando para conseguir os pontos. E é isso aí, obrigado pessoal, obrigado por todos, e a gente, qualquer coisa, vocês me procurem o pessoal aí e vamos mantendo contato. Agradeço a presença de todos. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Padrão. Valeu, turma.